vamos deixar Deus operar, né? Deixar Deus trabalhar, né? Então hoje é o grande dia, né? Sempre as sextas-feiras é um grande dia, onde nós trazemos a palavra chamada reafirmando a sua fé em Deus. Lindo. Reafirmando a sua fé em Deus. Então isso quer dizer que nós estamos nesse dia de hoje, nas sextas-feiras, convidando nossos irmãos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, para que se aproxime de Deus. Se você estava distante de Deus, volta para Ele. Se tem algo na sua vida que ainda não deu certo, fala com Deus. Ouça essa palavra de hoje. Ouça essa palavra, meus irmãos. Que Deus falará no seu coração. Que Deus pessoalmente falará no seu coração. Não é preciso que você fique aflito. Não é preciso que você esteja em desespero. É preciso que você esteja em Deus. Deixe o seu coração livre, para que ele possa se encher do Espírito, para que ele possa encher da sabedoria de Deus. Então, eu agradeço aos nossos irmãos que estiveram nos assistindo, nos ouvindo, e desde já, que Deus abençoe a todo aquele que estiver nos ouvindo, que Deus abençoe aquele irmão, aquela irmã que perder 20 minutinhos para ouvir a palavra do Senhor. Então, antes de pedir ajuda na aquisição dos livros da Igreja Suprema, a Palavra de Deus, eu vou orar e peço que todos os irmãos que estiverem ouvindo, que estiverem assistindo, ponha no seu coração a cura que nós vamos pedir no altar de Deus nesse instante. Ponha no seu coração a cura que nós vamos pedir para a irmã Teresa, que está hoje no leito do hospital, bastante enferma. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que busca o reino de Deus, que ouve a voz de Deus, que deixa Deus falar com você, ponha no seu coração esse pedido que nós vamos fazer nesse instante, em favor da irmã Teresa, uma mulher de Deus, que hoje está no leito de um hospital, toda entubada. Então, nós vamos pedir para o nosso Deus, nesse instante, para que Ele devolva a saúde dela, para que Ele mande os anjos deles até lá, para curar, para operar ela, se for preciso. Mas se não, que esta operação seja feita pelos teus anjos, meu Senhor. Então, como ministro do seu evangelho, Senhor, homem cheio de defeitos, falhas, mas escolhido pelo Senhor, escolhido para conduzir a sua palavra. Então eu peço, meu Deus, que esta palavra chegue aos céus para curar a irmã Teresa, porque hoje no meio da rua, a sua filha Vitória parou o seu pastor e pediu: pastor, ora pela minha mãe, pastor. Pastor, pede por Deus, pela minha mãe. Nesse instante, Senhor, ela está lá no leito de um hospital. Nesse instante ela está entubada, pastor. Pastor, socorre a minha mãe. Pede para o seu Deus, para que Ele cure. Então eu peço, meu Senhor, por essas vidas aqui na terra, que todos os nossos irmãos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, abra o seu coração para orar junto comigo, para que Deus socorra, para que Deus cuide, para que Deus ore, para que Deus tire qualquer enfermidade daquela vida, para que o Espírito do Senhor
habite naquele lugar, para que os anjos do Senhor, assim como veio Gabriel, como Miguel, tem nos socorrido, eles também socorram a nossa irmã Teresa naquela cama. Ele devolva a saúde da irmã Teresa, para que amanhã, meu Senhor, se for da sua vontade, mas se não for, Senhor, pela necessidade, pelo pedido daquela irmã, a irmã Vitória, que é filha da nossa irmã Teresa, que o Senhor faça, Senhor, de acordo com o coração dela, para que amanhã, quando ela for na visita lá, a irmã Teresa esteja desentubada, para que a irmã Teresa esteja firme, que ela receba a cura, que ela receba a restauração, que ela receba a glória do Senhor, porque nada há nesse mundo de homens maior do que a sua glória, Pai. Então eu peço que em nome de Jesus Cristo, os teus anjos, Senhor, socorra aquela mulher, para que os teus anjos cure aquela mulher, para que os teus anjos opere na vida daquela mulher e daquela família, para que a enfermidade seja arrancada dali, em nome de Jesus Cristo, que pela fé do seu ministro, pela palavra do seu ministro, autorizada pelo Senhor, que amanhã, meu Senhor, aquela mulher tenha sua saúde restaurada e renovada, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Amém, meu Senhor. Amém, meu Senhor. Glória a Deus. E agora eu peço para os irmãos que estavam orando comigo pela vida da irmã Teresa, porque nós já sabemos que os anjos do Senhor já estão lá, já se encontram lá, já está trabalhando, a obra já está sendo feita, porque a fé é a própria obra. Então eu digo também para os nossos irmãos que acompanhem essa programação da sexta-feira, que é reafirmando a sua fé, ou melhor, a nossa fé em Deus, mas também que os nossos irmãos adquiram nossos livros através da internet, o livro Essa Fé Te Basta, e 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero, da Igreja Suprema, a Palavra de Deus. O nosso site, meus irmãos, é www.igrejasuprema.com, e o nosso telefone é 11 23 82 39 83. Nos ajude, meus irmãos, porque nenhum trabalho avança por causa de um homem. Todo trabalho é preciso que haja esforços comuns para que a obra venha a ser construída, para que o templo do Senhor venha a ser construído nesse lugar, para que o Senhor venha edificar muitas vidas aqui nesse lugar, curar, sarar, abençoar, transformar e exaltar por meio da fé. Então agora nós vamos na palavra do Senhor, que é o que mais importa, né? A palavra do Senhor. Então nós vamos falar aqui no livro de Oséias. Oséias capítulo 5, versículo 1. E também falaremos em nome de Jesus Cristo, pela ordem de Jesus Cristo, Oséias também, mas no capítulo 6, versículo de 1 a 3. É a palavra de Deus jorrando na terra, né? É o Espírito de Deus jorrando a sua graça na terra. E que essa graça se expanda para muitos irmãos. Então diz assim, Oséias 5, versículo 1. Vamos ver o que Deus diz aqui. Oséias 5, versículo 15. Não é 1, meus irmãos. Versículo 15. É no mesmo livro, na mesma página. Então diz assim: conversão insincera. Muitos irmãos
acreditando que podem enganar ao Espírito de Deus. Muitos irmãos, acreditando que o errado fica impune, cometem este erro. Se convertem, mas daqui a pouco ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Por isso fala, conversão insincera. Conversão que não agrada a Deus. Conversão que não tem nada, que pouco tem a ver com Deus. Uma vez convertido, uma vez convertida, o irmão ou a irmã precisa manter-se na conversão, na sinceridade, na lealdade do Espírito. Porque se queremos algo de Deus, se queremos que Deus trabalhe na nossa vida, é preciso que nós venhamos a sermos sinceros com a obra de Deus. É preciso que nós venhamos a buscar a verdade da palavra. Mas muitos ainda brincam de crente. Muitos, meus irmãos, ainda têm a conversão num dia e a desconversão no outro. E é por esta razão que muitos estão perdidos por aí. É por isso que muitos andam como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Então é preciso se manter, vou me converter ao Senhor, vou aceitar o Senhor. É como se você estivesse selando a sua palavra, o seu desejo com Deus. Por isso que é preciso, uma vez convertido, uma vez convertida, não tem mais como você voltar atrás. Porque se você voltar atrás, acontece o que está acontecendo na sua vida por esses dias aí. Muitas coisas têm acontecido de negativo, e você se pergunta, por que será? Será que eu estou desagradando a Deus? Claro que está, meu irmão. Claro que, além de estar desagradando a Deus, você se distanciou do Espírito. É por isso que, uma vez convertido, melhor que venhamos a nos manter convertido para jamais recuar, para jamais voltar atrás. Então diz, olha o que Deus fala da conversão insincera. Irei e voltarei para o meu lugar. Irei e voltarei para as coisas erradas. Me converterei, mas não me manterei no caminho. Deixarei as coisas que Deus quer que eu faça e voltarei para o meu mundo de erros que eu vivia até ontem. Por que até ontem? Porque muitas vezes, muitas conversões não demoram 24 horas. Muitas conversões não chegam um mês. Outras não chegam uma hora. Por isso que diz assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Então aqui, irei e voltarei para o meu lugar, 2 pontos. O convertido que volta para fazer as coisas erradas. O segundo ponto, Jesus se afastando de você. Olha bem aqui, irei e voltarei para o meu lugar. Jesus, você se entregou e voltou para fazer os erros. Então ele também veio e vai voltar para o lugar dele para esperar que você verdadeiramente venha se converter de coração. Então diz, irei e voltarei para o meu lugar,
até que se reconheça culpados, até que você diga: eu estou errado. Uma vez que eu me converti, eu não mais voltarei atrás. E Jesus diz: até que você se declare culpado do seu erro, ele está dizendo aqui que ele foi, aqui ó, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, até que você que se arrependeu, você que voltou a pecar, se arrependa verdadeiramente, e busque a minha face, e busque a face de Deus. Falamos já por diversas vezes que o arrependimento é um dos maiores sinais que tem. Quando você se arrepende de verdade, você encontra Deus, porque Deus se agrada com aquele que se arrepende. Deus se agrada daquele que até ontem tinha voltado para o erro, mas que se arrependeu e falou: não, vou voltar para o meu lugar, porque uma vez que eu me converti, vou continuar convertido na graça do Senhor. Que ele disse exatamente isso: estando eles angustiados, cedo me buscarão. Quando nós nos arrependemos, pensem bem, avalia bem dentro de você. Pensa lá no fundo do seu coração. Quando você faz algo errado, você sabe que você fez errado. E daí o que vai bater na sua vida? A angústia. O arrependimento é o que Deus está falando aqui, ó. Eles se arrependerão, ficarão angustiados e me buscarão dizendo. Agora nós vamos no versículo 1 do capítulo 6 do mesmo livro de Oséias, na sequência. Mas olha o que Deus diz que nós faremos aqui. E você deve fazer isso. Se você tinha se convertido, deixou sua conversão de lado e voltou para os erros do mundo, aí veio a angústia em você, veio a tristeza, você foi lá no bar, tomou algumas cervejas e falou: agora eu já esqueci tudo isso. Você arrumou uma outra mulher, deixou sua mulher em casa e falou: agora está tudo bem para mim, agora eu estou com a vida boa. Mas aí é onde vai bater a angústia lá dentro de você. É onde vai bater o arrependimento dentro de você. É onde a tristeza vai consumir o seu espírito. É nesse instante que Deus diz que você vai se arrepender e vai dizer para Ele o que nós vamos ver agora no versículo 1 do capítulo 6 do livro de Oséias, que diz: vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Deus disse que Ele se afastaria de você, e quando todas essas coisas que nós estamos falando estiver implantada dentro de você, quando a angústia estiver lá dentro de você te consumindo, quando o choro vier pelo seu arrependimento, é exatamente nesse ponto que você deve dizer: vinde e tornemos para o Senhor, e voltemos para o nosso Deus, que nós tínhamos escolhido dias atrás. E a partir daí ele continua, até que se reconheçam culpados, como ele falou em cima, mas ele fala também: vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Por que nos sarará? Porque ele fala: você se reconheceu culpado pelos seus erros. Você se arrependeu. Você disse: eu estou errado. Você disse dentro de você: essa vida não me serve mais. Essa vida de mentira não me faz mais bem. Essa vida de angústia está me consumindo. Mas é aí que o Senhor está pronto para te receber. É aí, meu irmão,
que o Senhor está de braços abertos para te receber. É por isso que a palavra diz, reafirmando a sua fé em Deus, porque nesse instante é o seu instante do arrependimento, de você reconhecer Deus como seu único e verdadeiro Deus, porque só Ele pode curar o que está dentro de você. Esta palavra nesse instante está tocando dentro de você, está te mostrando aonde está o seu problema, está te mostrando aonde está o seu erro. É por isso que você tem que tornar ao Senhor, tornemos ao Senhor, não é isso que ele fala no versículo 6? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Quando Deus nos abandona, meu irmão, todas essas coisas acontecem. Muitos ficam enfermos, outros perdem tudo, outros perdem família, outros perdem emprego, perde tudo, mas o Senhor disse, o Senhor te despedaçou, mas Ele mesmo, o Senhor, é misericordiosamente grande para te curar, para te sarar. Ele ligará as feridas que Ele permitiu que fossem abertas dentro de você. A ferida da sua carne, você passa o remédio e muitas vezes, na maioria das vezes cura, mas a ferida do seu espírito, a dor do seu espírito, meu irmão, pelo erro, só o Senhor ligará, só o Senhor irá curar. Ouça bem essa mensagem. Há dias Deus tem falado com você, há dias Deus tem buscado em você, e você não tem dado atenção. O Senhor tem te buscado, mas você está sempre deixando para depois. O Senhor está dizendo, vem para a minha casa, e você fala, amanhã eu vou. Vem ouvir a palavra, amanhã eu vou. Eu tenho algo para você, então manda. Tem música que é que Deus manda para ele. No versículo 2 diz, depois de 2 dias, nos vigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Você se arrepende, você confessa para o seu Deus, que não vai mais voltar atrás, que não vai voltar mais para o mundo do pecado. Então é isso que está dizendo para você, depois de 2 dias, nos vigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Então se você se entregar hoje para Deus, está dizendo para você, que a partir de agora, 2 dias à frente, Ele te revigorará, e 3 dias após, Ele te fará viver eternamente diante dele, que Ele fala, conhecendo, né, nos levantará e viveremos diante dele para sempre. O versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra chamada você, a terra chamada João, a terra chamada Maria, a terra chamada Fátima, a terra chamada Teresa, a terra chamada Vitória. É esta terra que o Senhor vai regar,
regar com felicidade, regar com cura, regar com sabedoria, regar com grandeza, regar com a palavra dele, a palavra que se fez vida como nós estamos hoje aqui. Então Deus convida você, como ele diz no versículo 3º, conheçamos e prossigamos, ou melhor, vamos em frente à busca de Deus. Vamos nos firmar nos caminhos do Senhor. Vamos ser crentes verdadeiros na busca do Espírito de Deus, para que esse Espírito de glória, de bênção, venha regar o seu ser, venha regar o seu coração, venha transformar a sua vida, venha abrir a sua visão para o mundo do Espírito. Porque quando a visão de seu Espírito se abrir, a grandeza do seu Deus reinará sobre as vossas vidas. Então, esta palavra que Deus nos deu para que nós falássemos hoje com vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo. Vem para cá, meu irmão. Vem aqui, minha irmã. Venha nos ajudar nesse trabalho. Venha desenvolver a sua fé. Venha buscar a fé que nasce, a fé que transforma, a fé que faz do plantio uma grande coluna, uma grande riqueza, farta das coisas do reino do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, era esta palavra que nós tínhamos hoje para trazer na sexta-feira, reafirmando sua fé em Deus. É muito legal, é muito bom, porque isso faz a gente crescer no Evangelho. Então não esqueçam disso, toda sexta-feira nós estaremos aqui das 19h30 às 20h. Hoje nós avançamos um pouquinho, porque nós precisávamos pedir todos nós juntos pela cura da irmã Teresa, que em nome de Jesus já está curada, que em nome de Jesus já recebeu a cura, que em nome de Jesus já está de pé, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus diz sempre, para todo aquele que pedir com fé, Ele dará, Ele regará, como Ele falou aqui, regará a sua vida como a chuva seródia. E essa chuva que nós recebemos nesse instante, em nome de Jesus. Vamos dizer agora rapidinho, que o site da Igreja Suprema Palavra de Deus é www.igrejasuprema.com. O nosso telefone, meus irmãos, aqui em São Paulo é 11 23 82 39 83. Adquiram nossos livros para nos ajudar, né? Adquira nossos livros para nos ajudar através do... Você acessa o Google pela internet, são 6 ou 8 livrarias vendendo. Então lá, você acessa o site e vê nossos livros, adquiram lá, coloquem lá no Google lá, o livro Essa Fé Te Basta, do pastor Edson Santos, ou 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero, e adquira esses livros. Salvo engano, um custa R$20 e o outro custa R$29, mas tem livrarias fazendo desconto e chega a R$25 a R$26. Nos ajude, meus irmãos. Abra o seu coração para o Deus que você tem buscado e você tem recebido dele. Abra o seu coração. Então, Igreja Suprema Palavra de Deus, site www.igrejasuprema.com. Nosso telefone é às sextas-feiras. O dia que os irmãos resolverem ligar, nós estaremos aqui nesse horário. E se preciso for, avançaremos atendendo o telefone. Nosso telefone é 11 23 82 39 83. O pastor Edson, nesse instante, se despede dos irmãos, juntamente com o evangelista irmão José. Desejamos juntos, nós dois, que Deus opere na vida dos nossos irmãos. Que Deus transforme a vida dos nossos irmãos por este mundo afora. E Deus abençoe a todos. E até
sexta-feira próxima, né, com a palavra, reafirmando a sua fé em Deus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.